É verdade, sim, que todos nós temos preconceito. Porém, também é verdade que todo mundo consegue melhorar um pouquinho. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar para então perseguir seus objetivos de carreira. E esse programa é o Desafio Diversidade, onde a gente tenta levar para dentro das empresas e para dentro da sociedade alguns conceitos sobre os grupos marginalizados da sociedade, que são erroneamente chamados de minorias. Porém, o conteúdo aqui é para todo mundo e todo mundo é bem-vindo. E o assunto de hoje é um assunto muito polêmico, né? Que é o assunto de preconceito, né? Todo mundo fala que todo mundo tem, e aí a gente vai ter pessoas tentando justificar os preconceitos, né? Dizendo que é uma questão, é uma coisa da mente e que é uma coisa que está na nossa biologia. Legal. Aqui a gente vai tentar falar sobre como ser menos preconceituoso. E também a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a diferença entre preconceito e discriminação. Então, começando, né, tentando deixar uma coisa clara. Sim, todo mundo é preconceituoso. O que é preconceito? É o pré-conceito, né? É o conceito que a gente faz, é o conceito que a gente forma na nossa cabeça antes de conhecer uma pessoa. Esse conceito, ele vai se dar com o que a gente consegue captar da pessoa antes, que normalmente, né, na maioria dos casos, é a imagem. Por isso que a gente tem conceitos pré-concebidos quando a gente vê que uma pessoa é mulher, quando a gente vê quando uma pessoa é negra, quando a gente vê quando uma pessoa de repente de uma sexualidade, a gente enxerga aquela pessoa e concebe que ela é de uma determinada sexualidade ou não, quando a pessoa é alta ou é baixa, quando a pessoa se veste de uma forma ou de outra, a gente faz um conceito na nossa cabeça. E esses conceitos, eles são primariamente sociais, né? A gente está envolvido numa cultura que vai ter vai formar na nossa mente um preconceito de uma maneira diferenciada do que outros países. E ele também tem a ver com a nossa criação. De repente, seu pai tinha alguns preconceitos, sua mãe tinha alguns preconceitos que eles passaram para você aí durante a sua formação. E esses conceitos que a gente, né, pré-estabelece na nossa cabeça, eles são coisas muito fortes, que são difíceis de mudar, tá? Então é isso. Então, primeira coisa, todo mundo tem esses preconceitos. Algumas pessoas têm mais e outras pessoas têm menos. De novo, dependendo de cultura, socialidade, a próprio caráter, né, o próprio jeito que a pessoa vê o mundo e também a formação familiar aí que a gente tem, né? A criação que a gente teve, pai, mãe, avó, tio, tia, todas essas pessoas influem, amigos, né? Todo mundo influi na nossa cabeça e a gente acaba que forma esses preconceitos. E aí que a gente vai começar a entrar num outro assunto um pouquinho mais delicado, né? De novo, todo mundo tem preconceito. Se você tá tranquila aí com isso, legal, então todo mundo tem preconceito, então eu posso ser preconceituoso à vontade. Eu vou tentar te passar uma visão oposta. Realmente você não tem controle sobre a sua formação, né? Sobre como você veio concebido, o país que você nasceu, a criação que você teve, as influências que você teve na vida. Realmente isso é uma coisa que está fora do seu controle. O que está sob o nosso controle? As nossas ações. E aí vem a primeira diferença muito importante que a gente vai ter nesse vídeo, que é o que é preconceito, o que é realmente o primeiro pensamento que vem na sua cabeça quando você vê determinado gatilho visual aí, né? Cor de pele, gênero, vestimenta, altura, peso, não importa. Isso você não tem controle. Realmente o primeiro pensamento ele vai ter muito a influência da sua criação. Por outro lado, a discriminação, que são as ações pequenas ou grandes, tá? Que a gente tem quando a gente vê uma pessoa que engatilha um preconceito nosso, isso você tem controle. E aí olha que legal. Então se você acha, vamos tentar usar, né, um preconceito um pouquinho menos danoso, né? Então se você acha, eu vou tentar dar um exemplo um pouquinho, né, um pouco mais pessoal e também tentar ser o menos danoso possível, né? Vamos lá, se você acha que gordo faz gordice. Então, se você vê uma pessoa gorda,
e na sua cabeça você tem esse conceito que essa pessoa vai ser engraçada, que ela vai cair no chão, que ela vai comer demais, que ela vai fazer algum tipo de ação sem muita higiene, não me importa o que você acha, isso é um direito seu, na verdade até é uma coisa que você nem consegue controlar muito, o seu pensamento. Então você olha para as pessoas e você tem esse conceito. Outra coisa é você pegar nessa pessoa, por exemplo, apertar a barriga dela, é você falar que gordo só faz gordice, por exemplo. Qualquer coisa que você fale para essa pessoa, ou qualquer ação que você tome, de qualquer coisa que a pessoa fez e que nem foi. Às vezes, por exemplo, a pessoa caiu da cadeira sem querer e você e ri dela, porque, enfim, é um gordo, você pode rir do gordo. Outra coisa é que você vê o gordo e acha que ele tem que se vestir de uma determinada forma. E esse gordo não se veste daquela forma que você acha que ele deve se vestir. E aí você fala isso, nossa, isso aí não é roupa pra você. Toda ação que você toma que venha desse preconceito, isso é discriminação. A discriminação é a ação que você toma em cima de um preconceito. E aí eu tô dando um exemplo até tranquilo, eu vou pedir desculpa, né, para as pessoas que são gordas, eu também tenho obesidade, mas eu nem sofro tanto preconceito por isso assim, mas desculpe um exemplo, né, mas qualquer preconceito que você tenha mais forte, de repente o preconceito de gênero, né, o machismo que você tenha, um preconceito racial, um racismo que você tenha, é um direito seu pensar. E aqui até eu vou dar umas formas de você trabalhar até esse pensamento. Mas qualquer ação que você tome, eu sou racista, então eu acho que eu posso bater numa pessoa negra. Não, você não pode. Ser racista só no pensamento, ficando quieto, já não é uma coisa muito ruim. Qualquer ação que você tome, seja uma ação violenta ou uma ação que você não considera violenta, não uma ação de violência física, toda ação que você toma é uma ação discriminatória. Isso é crime. E não, você não tem direito de ser um criminoso. Né? Na questão de justiça, isso não faz sentido algum. Tá bom? Então, qualquer ação discriminatória, você não tem direito sobre essa pessoa. Tá, e agora passando ao momento mais pesado do vídeo, né? Como a gente melhora, né? Como a gente melhora os nossos hábitos, melhora o nosso preconceito. Sim, tem como melhorar o nosso preconceito. E como é que a gente, melhor ainda do que isso, nós melhoramos nossas ações. Para passar, às vezes, de uma pessoa neutra, que só tem o preconceito e não age em cima dele, para uma pessoa que não tem um preconceito e, mais do que isso, age em favor da defesa dos direitos das outras pessoas, que de repente discrimina uma pessoa que age com preconceito, né? Vamos lá. A primeira ação, que é uma ação que eu considero muito simples, é você conversar com pessoas diversas, né? Pessoas diferentes de você. Então, vamos lá. Não é porque você faz parte de um grupo diverso, de repente você é uma pessoa que está me assistindo, você é uma pessoa negra. Você é uma mulher, que sim é um grupo diverso. Você faz parte da comunidade LGBT, QIAP+, tá? Não importa disso, vou dar um exemplo de novo, eu estou tentando sempre me ater aos exemplos pessoais até eu poder entrevistar pessoas aqui nesse quadro. Eu sou gay, homossexual, certo? Então eu faço parte da comunidade LGBTQIAP+. Dentro dessa minha comunidade, eu tenho um papel. Mas eu procuro conviver, e me interessar e conversar com pessoas que estão fora da minha realidade. Então, por exemplo, eu não tenho convivência com muitas pessoas trans. E hoje eu tenho todo um entendimento por conta da minha comunidade. Mas eu não sei, não tenho na pele um sofrimento de uma pessoa trans. Não é porque eu faço parte de uma comunidade que eu sei o sofrimento de uma pessoa trans. Eu não sei nem o sofrimento porque passou uma pessoa lésbica. Cisgênero, uma mulher cisgênero lésbica. Eu não sei o preconceito que essa pessoa passou. Eu preciso conversar com pessoas assim, entender, pedir para elas contar histórias, querer conviver com essas pessoas, querer ativamente conviver com essas pessoas, até as que não me interessam, por exemplo. Eu não tenho porquê conversar com aquela pessoa só porque ela é negra, mas vá, conviva com ela, por que não? Só porque aquela pessoa é gorda, só porque aquela pessoa é alta, é baixa, só porque aquela pessoa tem um corpo que você não admira, tenha amigos assim, amigos que vão te contar histórias. Convivendo com essas pessoas, você vai entender melhor essa luta, esse preconceito pelo qual elas passaram. Se você não consegue conviver ou ter amigos assim, conversar,
Assista vídeos em que pessoas contam suas histórias de como elas sofreram preconceito. Tenta assistir com uma mente aberta, com uma mente empática, de se colocar ao lado dessa pessoa, não no lugar, ao lado. Porque no lugar talvez você fale assim, você vê o vídeo de uma pessoa trans e fala, eu não teria feito a transição porque eu não preciso disso. Legal, você não precisa. Ela precisou. Ele precisou. Então você assista esse vídeo pensando, legal, deixa eu entender por que ela fez isso. Que é uma coisa que você não passou, mas que essa pessoa talvez tenha passado. Vou tentar me alugar pouco nesse outro tópico aqui, que é um tópico que a gente já trouxe no outro vídeo, vou tentar deixar aqui, que é lugar de fala, tá? Lugar de fala, vamos lá. Não é você não poder falar de algo, mas sim entender que você fala sobre determinado assunto de um lugar específico. Se você é uma pessoa muito normativa, então você é branco, heterossexual, homem, cisgênero, etc, 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 você tem um lugar da onde você fala. E se você for falar de um racismo, esse lugar onde você fala é o lugar de uma pessoa que não sofreu racismo, porque você é branco. Então entenda esse lugar e entenda que você tem um lugar de fala. Porque quando a gente está num dos pontos normativos, né, e aí várias coisas, por exemplo, eu sou normativo na luta racista, eu sou branco, então não sofri. Eu entendo o meu lugar ao falar. Eu entendo que eu tenho o lugar de uma pessoa branca. Quando eu for falar de racismo, óbvio, na minha concepção, racismo é uma coisa ruim, que existe, que atrapalha, que mata pessoas. Eu entendo tudo isso. Mas eu entendo que o meu lugar, por mais que seja um lugar de esclarecimento, ainda é um lugar de uma pessoa branca. E eu entendo isso. Eu entendo que eu nunca sofri com isso. E se, de repente, for necessário falar sobre o assunto e houver uma pessoa que sofreu racismo, essa pessoa tem um lugar, tem uma prioridade de fala com relação a mim, que não sofri com isso. Ao entender que você tem um lugar, e entender que esse lugar é um lugar de muito, às vezes um lugar de muito privilégio, você passa a ser menos preconceituoso. Por quê? Porque você entende que o seu lugar é um lugar de uma pessoa que não sofreu de repente. E se você entende que você está no lugar de uma pessoa que não sofreu, você entende que tem pessoas em lugares de sofrimento. Então, entender o lugar de fala também é um passo para você ser menos preconceituoso. E aí tem uma outra coisa, né? Que nem viajar. Vá ter novas experiências, né? Claro que isso está incluso em conviver, conversar com outras pessoas, mas tenha novas experiências. Vá no seminário da sua empresa sobre diversidade, conheça o grupo de pessoas diversas da sua empresa. Eu duvido que tenha uma empresa que forma comitês de diversidade que não aceitem pessoas não diversas. Entenda essas pessoas, conviva com elas, experiencie palestras, veja uma palestra sobre diversidade. Acompanhe Instagrams de diversidade. Eu sei que a gente está na pandemia, que a gente não pode sair muito, mas tenha aulas sobre isso online. Conviva, entenda, se diferencie nas experiências para você ativamente entender essas pessoas. A gente vai fazer um vídeo aqui sobre por que eu não tenho que te explicar a história queer, assim como um negro não tem que te falar sobre racismo. É você que tem que aprender, tá? Ninguém tem obrigação de te ensinar só porque você é o cara ferradão que quer aprender. Olha como eu sou diferenciado, eu quero aprender. Tá bom, quer aprender, aprende. Ninguém tem obrigação de te explicar, tá bom? Mas tem essas novas experiências para você entender e se incluir cada vez mais nesses mundos. Uma outra coisa que a gente já falou num vídeo também, então vou falar rapidamente, é sobre empatia. Seja empático. Se coloque ao lado, né? A gente falou no vídeo, vou tentar deixar aqui também, que não é sobre você se colocar no lugar, e sim se colocar ao lado. Ao lado, ouça o que a pessoa passou, ouça a história que ela tem, ouça os motivos pelos quais aconteceu, ouça o sofrimento dela. Uma pessoa realmente empática não tem outra resposta que não seja pelo menos eu não faria isso, mas eu entendo porque você fez. Pronto. É só isso que você precisa. Se você for capaz de falar pelo menos isso, eu entendo pelo que você fez, eu entendo porque você sofreu, eu entendo esse seu sofrimento, tá ótimo. Isso já é empatia, tá? E lembra de empatia na questão de, respeitar os outros como você respeita a si mesmo. Você gostaria que alguém te julgasse por qualquer característica sua sem te conhecer antes? Não. Então não faça isso com os outros. E por último, acho muito interessante falar num vídeo assim, de ao fazer algumas dessas coisas para ser cada vez menos discriminatório, cada vez menos preconceituoso, que você se torne um aliado. Se você conseguiu entender o suficiente para ver o tamanho da injustiça que a gente tem, a tamanha desigualdade que as pessoas diversas passam, torne-se um aliado na luta.
Um aliado tem esse papel de chegar com a sua voz em lugares que a gente não chega. Naquele seu amigo realmente preconceituoso, que nunca vai ouvir a voz minha, né, de um viadinho, você, uma pessoa heterossexual, talvez consiga corrigir uma piada dele, uma piada misógina, uma piada homofóbica, uma piada racista. Se você corrigir da sua boca, de uma pessoa normativa, talvez surja uma mudança que eu, como uma pessoa diversa, não consiga chegar. Então torne-se um aliado nessa luta. Você vai começar a ver, se você realmente conseguir se tornar cada vez menos preconceituoso, que é tamanha o nível de injustiça que a gente tem, que a gente precisa de ajuda. E que talvez você consiga ajudar. Tá certo? Pessoal, é isso. Muito obrigado, né? Se você gostou ou não gostou do vídeo, deixe uma reação apropriada aqui, um like ou um dislike. De qualquer forma, deixe um comentário. Seja me falando que você gostou, seja me falando que você não gostou e como eu posso melhorar, seja me dando uma sugestão para um novo vídeo, seja sobre diversidade, seja sobre carreira, tá legal? Além disso, você quer ajudar o canal, se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho para receber as recomendações e além disso, se você quiser ajudar muito, siga a gente aqui nas nossas redes sociais e se você gosta de ouvir conteúdo por podcast, todos os desafios de diversidade e todo o resto de conteúdo sobre carreira estão nesse aplicativo que chama Anchor. No Anchor você vai encontrar o link para a sua plataforma de podcast preferida. Você pode ouvir pelo próprio Anchor ou você pode achar lá o podcast, por exemplo, no Spotify, no iTunes ou em qualquer outro portal aí. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo que vocês investiram comigo aprendendo sobre diversidade. Até semana que vem. Tchau, tchau.